Bom, vamos falar agora então do anexo 2 da NR 35, tá? Também é um anexo que já vem sendo cobrado pelo Ministério do Trabalho já há alguns anos, tá? O que entrou em vigor agora em 2026 é o anexo 3, que é o próximo vídeo que eu vou estar comentando com você. Ô Casarim, sou eu, tá? Ô Casarim, o que é o anexo 2? O anexo 2 é um adicional da NR 35 que fala de um tema muito interessante, que é o sistema de ancoragem. Né? Todo trabalho em altura, né, eu preciso colocar o mosquetão do meu talabarte num ponto de ancoragem. E você precisa ter a ciência que esse ponto de ancoragem tem que suportar o teu peso. E às vezes nós precisamos montar uma linha de vida, tá? Ligando uma extremidade à outra, por exemplo, num telhado, né, para que eu possa trabalhar com maior segurança. O sistema de ancoragem é aquele ponto fixo, né, aonde eu vou estar anexando o meu talabarte, ancorando, né, a minha vida para que eu tenha segurança para executar o trabalho em altura, tá? Ele é bem específico e não é longo, mas ele é extremamente importante dentro da NR 35. Esse anexo se aplica ao sistema de ancoragem definido como um conjunto de componentes que é integrante de um sistema de proteção individual contra quedas, o chamado SPIQ, que incorpora um ou mais pontos para ancoragem, os quais devem ser conectados equipamentos de proteção individual, o talabarte do nosso EPI, né, do nosso cinto de segurança, diretamente ou por meio de um outro componente e projetado para suportar o teu peso, a força aplicável, né? O que seria um outro componente, um trava-quedas, por exemplo, né? É um componente adicional. O sistema de ancoragem tratado nesse anexo pode atender às seguintes finalidades: retenção de queda, restrição de movimentos, posicionamento no trabalho. Imagina um eletricista sobe até o alto do poste e aí ele usa as duas argolas laterais, os dois pontos de ancoragem lateral do cinto de segurança dele, para passar um sistema de ancoragem, um talabarte de posicionamento pelo poste, né? E aí ele consegue ter as mãos livres aí para trabalhar, né? E também o acesso por corda, que a gente falou um pouquinho no anexo anterior, no vídeo anterior, tá? As disposições deste anexo não se aplicam às seguintes situações: atividades recreacionais, montanhismo, né? Atividades esportivas, turismo, né? Pode ser aventura, né? Aqueles bug jump, aquelas coisinhas lá, né? Essas atividades não são cobertas aqui pelo anexo 2 da NR 35. Arboricultura, né? Poda em árvores, criação aí de árvores como avocados, por exemplo, para coleta de abacate, né? Então a gente não vai subir. Esse ponto não vai ser contemplado nesse anexo da NR 35. Sistemas de ancoragem, né, para equipamento de proteção coletiva, tá? E sistemas de ancoragem para fixação de equipamentos de acesso. E ainda, sistemas de ancoragem para equipamentos de transporte vertical, transporte, tá? Vertical ou horizontal de pessoas ou materiais. Componente do sistema de ancoragem tratados no anexo 2, tá bom? O sistema de ancoragem pode apresentar o seu ponto de ancoragem diretamente na estrutura, né, na ancoragem estrutural, ou num dispositivo de ancoragem, tá? A estrutura integrante de um sistema de ancoragem deve ser capaz de resistir à força máxima aplicável, né, ao seu peso, já somando o fator de queda, tá bom? Nós tratamos de fator de queda no treinamento, durante o treinamento da NR 35, né? Fator de queda zero, quando o meu ponto de ancoragem está acima da linha da minha cabeça. Fator de queda um, quando está na altura do meu dorso, do meu peito. E fator de queda 2, né, quando está abaixo da linha da minha canela, nas proximidades da minha perna, no meu pé. A ancoragem estrutural
E esses elementos de fixação, né, os seus elementos de fixação devem ser projetados e construídos sobre responsabilidade de profissional legalmente habilitado, normalmente um engenheiro mecânico, tá? Atender às normas técnicas nacionais ou, na sua inexistência, as internacionais aplicáveis. Pontos de ancoragem da ancoragem estrutural deve possuir marcação realizada pelo fabricante ou responsável técnico, contendo no mínimo a identificação do fabricante, número do lote, série ou outro meio que possibilite a rastreabilidade. E também o número máximo de trabalhadores que podem ser conectados de forma simultânea, tá? Ou ainda, né, a força máxima aplicável que ele vai suportar. Os pontos de ancoragem da ancoragem estrutural já instalados, né, e que não possuem a marcação prevista nesse item, deve ter a sua marcação reconstituída pelo fabricante ou responsável técnico. Na impossibilidade de recuperação das informações, os pontos de ancoragem vão ser submetidos a ensaios sob responsabilidade de engenheiro mecânico, né, de um profissional legalmente habilitado, e marcados com a identificação do número máximo de trabalhadores conectados ou da força máxima aplicável, tá? E a identificação é que permita a rastreabilidade do ensaio e anotação de responsabilidade técnica pelo engenheiro responsável, tá? Isso é imprescindível. O dispositivo de ancoragem deve atender a um dos seguintes requisitos. Ele precisa ser certificado ou ser fabricado em conformidade com as normas técnicas nacionais vigentes, né? Sob responsabilidade de um profissional com CREA ativo, né? Legalmente habilitado. Ser projetado por profissionais legalmente habilitados, tendo como referência as normas técnicas nacionais vigentes, né? Como parte integrante aí de um sistema completo de proteção individual contra quedas. Alguns requisitos aí do sistema de ancoragem. O sistema de ancoragem deve ser instalado por trabalhadores capacitados. Eu posso treinar entre os meus trabalhadores, os meus profissionais, alguns profissionais com conhecimento técnico suficiente para fazer a instalação desses equipamentos. Mas lembra que ele tem que estar sob a supervisão de um profissional legalmente habilitado. Ser submetido à inspeção inicial e periódica. A inspeção inicial deve ser realizada após a instalação, ou após uma alteração, né? Ou uma mudança aí de local. A inspeção periódica do sistema de ancoragem deve ser efetuada de acordo com o procedimento operacional, considerando o projeto do sistema de ancoragem, né, e de montagem, respeitando as instruções do fabricante e as normas regulamentadoras, né, e normas técnicas aplicáveis, com periodicidade mínima de 12 meses, ou seja, não superior a 12 meses. Lembrando sempre aí do cálculo estrutural, né? Que a gente tem que ter aí o respeito a isso. O sistema de ancoragem temporário deve atender os requisitos de compatibilidade a cada local de instalação, conforme procedimento operacional. Ter os pontos de fixação definidos sobre responsabilidade do nosso profissional legalmente habilitado, né? O sistema de ancoragem permanente deve possuir projeto e a instalação deve estar sob responsabilidade do profissional legalmente habilitado. Aqui eu vou ter um documento, né, um prontuário desse sistema de ancoragem no meu sistema de manutenção, tá? Onde ele vai passar por inspeções periódicas, né, e testes aí de suporte. Projeto e especificações. O projeto, quando aplicável, e as especificações técnicas do sistema de ancoragem deve estar sob responsabilidade de um profissional legalmente habilitado. A gente tem falado muito sobre isso, né? Mas é esse profissional quem tem capacitação técnica para identificar a capacidade de carga, né, e montar lá o cálculo estrutural, né, desses pontos de ancoragem, garantindo assim que quando eu colocar o meu talabarte lá, eu vou estar seguro. Devem ser elaborados ainda levando em conta os procedimentos operacionais do sistema
de ancoragem. Contém indicação das estruturas que serão utilizadas no sistema de ancoragem e o detalhamento, né, a especificação dos dispositivos de ancoragem estruturais e elementos de fixação que vão ser utilizados, tá? O projeto, quando aplicável, e as especificações técnicas devem conter dimensionamento que determine aí alguns parâmetros. A força de impacto de retenção da queda dos trabalhadores, levando em conta o efeito, né, de impactos simultâneos ou sequenciais, tá? Os esforços em cada parte do sistema de ancoragem decorrente aí da força de impacto. E levar em consideração a zona livre de queda necessária. Nós falamos um pouquinho no treinamento sobre zona livre de queda, né? O que é zona livre de queda? É a área que tem que ficar livre abaixo do ponto de ancoragem onde o trabalhador está executando a sua atividade. Procedimentos operacionais, está falando tanto disso, né? O sistema de ancoragem deve ter procedimento operacional de montagem e utilização. O procedimento operacional de montagem deve contemplar a montagem, manutenção, alteração quando necessária ou mudança de local e desmontagem. Ser elaborado por profissional qualificado em segurança do trabalho, considerando os requisitos do projeto quando aplicável. Ou seja, ter mais de um profissional envolvido aí, né? O profissional de segurança, engenheiro mecânico, né? E as instruções aí do fabricante devem ser levadas em consideração, ok? Esse foi um pouquinho aí, né? Referente ao anexo 2 da NR35, que vem falar do ponto de ancoragem, do sistema de ancoragem. É um ponto tão importante, né, na nossa atividade diária aí de trabalho em altura, né? Então, só para reforçar, eu gostaria de repetir algo que eu já falei durante o treinamento, mas durante a ancoragem do seu cinto de segurança não deve ser utilizados eletrodutos, linhas de água, de alcális, né, que não possuam dimensão suficiente para suportar o teu peso. Você não precisa ser um engenheiro mecânico para entender que determinados pontos de ancoragem não suportam o teu peso. Na dúvida, não vai suportar. Tá bom? Legal? Então esse foi o anexo 2. A gente se vê ou a gente se encontra daqui a pouquinho no próximo vídeo aí onde eu vou falar do anexo 3, né, para encerramento aí do nosso treinamento. Grande abraço. Te vejo daqui a pouco.